Entrou no quarto e em seguida voltou correndo para a cozinha e disse com voz alta e afobada: Meu bem, corre! Prepare um cavalo e vá até o posto mais próximo. Rápido! Nossa filha está ardendo em febre. E lá se foi Rebeca passar no médico. Ali mesmo, no postinho, distante da fazenda ficou, com seu pai ao seu lado. Passou o dia e a noite em observação, e sua febre não cessava de modo nenhum. Seu pai orava, sua mãe pedia com insistência ao Senhor a melhora de sua filha, e depois de muito tempo, sua enfermidade cessou. Contudo, essa foi a primeira vez que a doença se manifestou. Ele não tinha uma causa, uma explicação aceitável. A febre simplesmente surgia. E da mesma forma que vinha, cessava, muitas vezes após diversas medicações. Outras, quando não era possível ir até o médico, ou seja, por causa das condições da estrada, porque era de terra. Em sua própria casa, em repouso, sua mãe orava e buscava ajuda local para aliviar o sofrimento de sua filha. Contudo, muitas vezes só cabia a sua mãe ver a filha sofrer, com o corpo arder em silêncio. E isso era algo muito dolorido e impensável para uma mãe. Rebeca fez muitos exames, estava medicada. Seus pais gastaram um valor considerável, do qual quase não podiam suportar, em tentativas para encontrar algumas evidências ou problema que justificasse a febre, que acontecia sem razão aparente. Só que nos exames manuais nada aparecia. Era uma situação totalmente nova, uma febre causada por algo que não era detectado pela medicina da época. O mais preocupante era como lidar com os efeitos de algo que não se sabe qual era a causa. Isso alarmava os médicos, pois de tanto tentar diversos tratamentos sem sucesso para a febre de Rebeca, para a febre da pequena Rebeca, os médicos resolveram então tentar um dos elementos que havia se popularizado no mundo e no Brasil, a penicilina. Por bênção divina e pelos conhecimentos advindos da pesquisa científica, indiretamente a febre de Rebeca cessou. Seus pais deram glória a Deus, pois sua doença não fora encontrada até o instante, contudo não havia mais febre. A saúde da sua filha havia voltado, e no dia em que ela efetivamente foi curada, sua mãe, em repleta felicidade, abriu o livro sagrado para agradecer, com toda a família reunida em volta da mesa. E o seguinte versículo apareceu: Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 1 Timóteo 6,17. Por meio de muito bom uso dos recursos financeiros empregados no avanço e no desenvolvimento dos novos medicamentos, uma vida pôde ser salva, uma dor pôde ser amenizada, e mais uma criança pôde crescer com saúde e desenvolver para continuar seguindo sua trajetória de vida. Uma queda inesperada. Alimente a sua vontade de viver e crescer na vida, constantemente empenhando-se para entender e fazer novas atividades. A vida seguia normalmente. A cada dia, Rebeca ia amadurecendo, vagarosamente, mas com vigor. A vida na nova fazenda vinha sendo muito melhor do que no passado. O plantio de café, a cada ano que passava, aumentava. Assim como a vontade de viver e de crescer na vida por parte de Rebeca, também de forma constante. Ela sempre tentava entender de tudo um pouco no seu cotidiano e fazer um pouco de cada coisa. Em uma sexta-feira em especial, ela cavalgava sozinha, voltando do campo depois de afazeres, pois seus pais cumpriam as tarefas que seu pai havia lhe passado. Sua obrigação com o trabalho era algo muito importante para si. Ela sempre se lembrava de uma das passagens do livro sagrado.
Esforça-te para ter uma vida tranquila, cuidar de seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós o instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora, não dependam de ninguém. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. E aquilo ficava na sua mente, e cada vez mais ela pensava em algo que poderia cuidar com seus próprios negócios, seus próprios afazeres, de forma que pudesse viver a vida que estava planejando para si. E enquanto pensava, cavalgava. Enquanto cavalgava, ela prestava atenção em tudo ao seu redor. Só que não notou que as orelhas do seu cavalo fixaram para trás. E que após esse momento, ele escondeu a cauda entre as pernas e em seguida deu uma rinchada e disparou, com medo de alguma coisa que se mexeu no mato. O cavalo favorito de Rebeca se assustou e se lançou em um rápido galope, e a garota não conseguiu se equilibrar e segurar na crina do cavalo. Não demorou a sentir o solo sob suas costas, caindo sobre o chão frio e com as cascatas da estrada de terra. Assim ficou no solo, ali ficou, desacordada. E por um bom tempo não se mexeu. Mas seu cavalo disparou, contudo voltou ao seu lado, como se estivesse aguardando. Passados alguns minutos, que não soube precisar, Rebeca acordou. Notou que havia se passado um grande tempo. O cair da tarde já era notado. Ela perdeu a noção de tempo. Após essa preocupação, lembrou-se de que estava tornando para casa e que todos esperavam. Tentou se levantar de maneira rápida, mexendo a poeira do corpo, a fim de voltar para casa. Só uma questão a ser resolvida. Seu corpo não se mexeu. Ela tentou mais uma vez e nada, nenhum resultado, nenhum estímulo, nenhuma ação. Rebeca se desesperou, literalmente. Meu Senhor, me ajuda, não consigo mexer no meu corpo. E ali ficou no meio do caminho, deitada, imóvel. Funcionários da fazenda passaram pelo caminho e avistaram Rebeca. Surpresos, colocaram-na delicadamente em uma carroça de feno e a levaram novamente para a casa de seus pais, tomando muito cuidado com o andar dos animais, de forma que não machucassem ou lesionassem ainda mais. Ali consciente de tudo, mas com restrição de movimentos, Rebeca lembrou da Bíblia que dizia: Cura-me, Senhor, e fiquei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o quem eu louvo. Jeremias 17:14. A menina meditava e repetia essas palavras em sua mente, até que chegou em casa. Seus pais a observavam. Ela explicou o que ocorrera. Um grande episódio simples, porém sério. Sua mãe chorou, seu pai, desesperado, se retirou da mesa. Seus irmãos ficaram ao redor, tentando cuidar da irmã paralisada de maneira que podiam. Logo seu pai voltou, com uma pessoa pelos braços. E essa pessoa era um dos colonos da fazenda, conhecido por ter uma fé muito grande. Não era nenhum missionário ou pastor, mas sim um irmão que era muito fervoroso em seu propósito de servir a obra. E o pai de Rebeca, com o coração tocado e frágil pela debilidade da filha, lembrou-se de que, certa vez, na leitura de Rebeca, junto aos todos em sua família, surgiu o seguinte trecho do livro de Deus: Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar o presbítero da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita por fé curará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, 14 e 16.
Não havia ali nenhum presbítero, sacerdote ou bispo. Contudo, com o coração repleto de anseios e aflições, o pai de Rebeca pediu ao senhor Saulo Ortega que fizesse uma oração para auxiliar na recuperação de sua filha. E assim seu amigo do campo e de trabalho fez. Ao ponto em que, conforme Saulo Ortega falava, as palavras fluíam cada vez mais e o ambiente ia sendo tomado por um ar diferente, estava se transformando. Rebeca, em descanso, parecia que dormia. Os irmãos acompanhavam a oração e a mãe chorava. O pai ouviu. Daqui a pouco, Saulo Ortega começou a falar em outro idioma, algo que até então desconheciam. As pessoas da família ali presentes na casa não entendiam o significado ou o porquê de isso acontecer. No entanto, a menina parecia estar descansando, quase que dormindo. Demonstrou certa inquietação no corpo. Depois de alguns instantes, a oração terminou. Saulo Ortega, que antes estava em preces, agora se encontrava com lágrimas nos olhos. Dirigiu o olhar para a mãe de Rebeca e disse, com uma clareza mental incrível, uma das inscrições da Bíblia Sagrada. E assim diz o Senhor, todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Jeremias 33, 6. E ali mesmo Rebeca dormiu. Sua família se retirou, agradecendo ao senhor Saulo Ortega pela sua gentileza, oração, fervor e palavra. Todos dormiam com o coração apertado. Pediram em orações a melhora da sua amada e querida filha, inclusive seus irmãos. E no dia seguinte, algo estranho aconteceu. Rebeca se levantou normalmente e foi à mesa com todos se alimentarem, como se nada tivesse ocorrido no dia anterior. Mais uma vez um milagre, um livramento aconteceu na vida de todos os presentes. E como forma de celebração, sua mãe, um pouco mais tímida de leitura, pegou novamente sua pequena Bíblia e disse para que toda a sua família, em alto e bom som, lesse o que estava escrito na página aberta da página aleatória do livro sagrado. E dizia, é ele que perdoa o pecado dos seus pecados. É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa a bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que sua juventude se renova como a águia. Salmos 103, 3, 5. A conversão. Escute seu coração. Pode ser que ele peça-lhe novos ares para alcançares novas conquistas. No caminho para a escola de Rebeca, fora da fazenda e próximo dos vilarejos, com alguns dias começaram uma movimentação de terra em um grande terreno vazio. E todos que passavam por aquela localidade prestavam bastante atenção ao que acontecia. Não demorou muitos meses e uma nova estrutura ali foi montada, bonita, bem estilizada, com muitos detalhes e muito capricho. Construiu-se uma igreja. Sempre que as pessoas passavam em frente à construção, notavam que havia alguma movimentação por lá de pessoas. Algumas vezes dava-se para notar também que alguns instrumentos tocavam, ensaiavam e seguiam diversos cantos, acompanhando vozes e clamores. Rebeca, curiosa que era, um dia, sem ser convidada, resolveu adentrar. E para sua surpresa, ao passar pelos muros simples e portões em construção, começou a ouvir uma música muito bem tocada, com um instrumento que não se conhecia ao fundo. A cada passo, maior era o seu interesse. Nesse instante, até esqueceu de que sua mãe lhe pedira para encontrar linhas e agulhas no centro de atendimento dos colonos da fazenda para finalizar alguns reparos nas roupas da família. A cada passo, a curiosidade aumentava. E a cada passo, o coração palpitava.
E a cada instante, no toque da música, uma certa paz tomava conta dela. E ela adentrou ainda mais. Foi muito bem recebida por um simpático senhor que pediu que ela se dirigisse para o lado esquerdo do salão. E, para sua surpresa, algumas mulheres estavam sentadas lá. No meio do salão, músicos tocavam diversos instrumentos. Ao lado direito, alguns homens e rapazes de meia idade estavam sentados. E era o momento da leitura da palavra de Deus. Para Rebeca, aquele era um livro conhecido. Estavam lendo o mesmo livro que sua família lia reunida. O livro em que eles buscavam conforto e orientação. O livro em que sempre estava a ler a Bíblia Sagrada. Rebeca achou isso muito interessante. Para ela, tudo era novo, praticamente outro universo a ser explorado. E logo que se sentou, uma figura ao centro do salão, em destaque, começou a falar. E falar com cada vez mais ênfase, e as palavras foram saindo da sua boca. E o trecho que Rebeca bem guardou naquela manhã, domingo, foi o seguinte: Você que se passou por diversas provações, você se sente que seu coração está apertado, sem direção, e que seus planos não se concretizam, que tudo demora a acontecer. Você sabe que a sua vida é maravilhosa e que Deus tem um plano para você. Não desanime, meu irmão e minha irmã. Lembre-se do que diz em Provérbios 10:4, o que trabalha com mão displicente empobrece, mas os diligentes enriquece. Continuem empenhados e firmes no seu propósito e com fé em nosso Senhor, pois Deus irá operar um milagre em sua vida em breve. Um pequeno silêncio se fez no local e aquelas palavras tocaram profundamente Rebeca. Ela sentiu um fogo arder em seu peito naquele instante. E o fogo começou a aumentar cada vez mais, com maior intensidade, como se fosse queimá-la por completo. A moça sentia que as palavras eram para si, que aquilo faria parte dela dali para frente, que ela precisaria sair da sua vida simples e pacata, apesar de muito trabalhadora, em que vivia, para ir em busca daquilo que ela entendia como seus sonhos. Rebeca precisava de novos ares, de realizar o que seu peito estava pedindo para que fizesse. E assim ela o fez. No instante que voltou para si, o pastor perguntou: Irmãos, hoje vai ter batismo na igreja. Alguns irmãos serão batizados. Alguém aqui sente em seu coração que Deus vai te chamar e operar esse batismo em você também? Rebeca sentiu um comichão. Algo que começou a ficar diferente para ela. E ela levantou a mão com toda a coragem e vontade. Ela não sabia ao certo o que fazia, mas sabia que estava na casa de Deus e que era assim que precisava agir, pois algo clamava dentro dela. Rebeca foi bem recebida por todos, e juntamente a outras pessoas ali naquele dia, a jovem Rebeca foi batizada. Perante a igreja, perante a irmandade e perante Deus. Ao chegar em sua casa, sua mãe perguntou o porquê de ter demorado tanto e por que de seu cabelo estar molhado. Rebeca, com uma linha e agulha nas mãos, respondeu: Mãe, eu entrei em uma igreja e foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu até hoje. Eu senti no meu peito arder, um calor que eu nunca senti. E ali as pessoas falavam, testemunhavam. E uma pessoa lá na frente, o pastor, falava a palavra divina que estudamos aqui em casa, minha mãe. E depois falou um recado que foi direto em mim. Sem ao menos me conhecer, ele sabia exatamente o que eu estava pensando e falou algo que me tocou profundamente, minha mãe. E ali Rebeca falou para sua mãe a vontade que tinha de realizar sonhos que não cabiam dentro do grande latifúndio da fazenda que eles viviam. E sua mãe sorriu
Rebeca empolgada continuou. Hoje, minha mãe, eu me batizei na igreja e gostaria que a senhora soubesse disso. E daqui em diante, que quando eu puder e não atrapalhar os estudos e o trabalho, eu vou lá renovar o meu conhecimento. Minha alegria em agradecer, louvar e pedir novos rumos e caminhos para a minha vida, minha mãe. Sua mãe sorriu. Notou que sua filhinha estava muito feliz, vibrante. E Rebeca sorriu em seguida. Agora estava repleta. E ali naquele instante, Rebeca chorou, abraçada de sua mãe, que estava convertida. A batalha número 1. Peça inspiração divina e creia, e ela virá. Os costumes religiosos da família de Rebeca, que eram italianos legítimos, eram católicos. Seus pais tinham sido criados na tradição cristã por meio do catolicismo durante a infância. E na vida para o Brasil, apesar do distanciamento da igreja e da fé de seus pais, vinham dessa vertente religiosa. Assim que o pai de Rebeca soube da conversão da filha, algo estranho aconteceu. No dia seguinte à sua conversão, durante o café da manhã, ele perguntou: Minha filha, tem algo para falar? Então, do nada ocorreu esses dias. Então, nada de novo ocorreu esses dias para si? Ah, sim, meu pai. Algo diferente me ocorreu ontem, disse ela. E o que se passou, minha filha? Ontem, meu pai, eu me converti. Um silêncio se fez na mesa. E Rebeca continuou. Ontem, ao passar pela frente da igreja, algo me tocou profundamente. E ali, enquanto eu estava sentada, eu senti meu peito arder. Seu pai interrompeu. Peito arder, minha filha? O que você quer dizer com isso? Quero dizer, meu pai, que algo diferente se fez presente naquele instante. Algo que eu nunca senti até agora. Interessante. E que tipo de igreja você foi? Sua mãe olhou rapidamente para ela. Rebeca olhou para sua mãe, que parecia um pouco aflita, e voltou a olhar para seu pai. Fui na igreja evangélica, meu pai. E aí veio a pergunta mais difícil de responder. E por que na igreja evangélica, minha filha? Rebeca parou, pensou. Na sua cabeça não vinha nada. Foi então que resolveu ouvir seu coração. Nesse instante, algo tomou conta de si. E ela começou a arder em brasas, com muito furor, de que a última vez em que estava na igreja. E as palavras fluíram da sua boca de maneira rápida e objetiva. Seu pai, meu pai, eu fui à casa do Senhor. Não existe rótulos ou títulos para a fé verdadeira. Eu sei, minha filha, mas nossa família foi criada em uma tradição católica, desde a geração do seu nono. Por que você quer ser diferente? Eu não quero ser diferente, papai. Eu só me encontrei em uma outra vertente de religião cristã. E por quê? Rebeca olhou para todos na mesa com calma e compaixão em seu olhar e disse: Simplesmente, meu pai, porque quando Deus toca em seu coração, não existe hora nem lugar. Seu pai ficou furioso. Sua mãe sorriu. No entanto, ele continuou querendo entender o porquê desse comportamento de sua filha. E ele te tocou em uma igreja diferente da tradição de sua família. Rebeca respirou fundo, pediu inspiração divina e esta veio novamente. Meu pai, Deus está em todo lugar. Não é a igreja ou o segmento da igreja que vai definir minha fé na Bíblia Sagrada, mas sim o que me toca por dentro. E o que te tocou por dentro, minha filha? O que me tocou, meu pai? Rebeca repetiu a frase. Sim, responda. Foi o Espírito de Deus que me tocou para entrar naquele local e para receber as graças que estavam previstas para mim naquele dia. Ah, entendi, minha filha. Então eu vou lá falar com o pastor sobre nesse exato instante. E o pai de Rebeca saiu, levantou-se da mesa e foi. Sua mãe tentou dissuadi-lo de ir.
Rebeca se preocupou, ficou com um olhar aflito e seguiu seu pai, tentando convencê-lo de que não precisaria ir até a igreja. Conhecendo seu pai do jeito nervoso dele, estava com vergonha ou com medo de que poderia acontecer. Batalha número 2. Mantenha-se perseverante em sua fé. A solução que buscas chegará. Era segunda-feira pela manhã, os irmãos estavam em oração na igreja e o pai de Rebeca parou. Havia chegado diante da igreja, Rebeca estava logo atrás, já havia deixado de tentar persuadir seu pai. Enquanto ela caminhava, orava e pedia que algo acontecesse. Clamava em orações e pensamentos para que seu pai não fizesse nenhuma besteira ou envergonhasse a igreja ou qualquer um dos seus irmãos em Cristo. Sua mãe resolveu acompanhá-los. Deixou os filhos mais velhos cuidando dos outros e seguiu seu marido e filha. As crianças todas ficaram na casa. Logo seu pai chegou àquela igreja, bem simples, e falou alto: "Quem é o pastor aqui?" Uma senhora saiu pela porta da igreja e disse: "É o senhor Ezequiel, nosso pastor, irmão." O pai de Rebeca olhou a mulher que acabara de falar e pediu: "Você pode chamá-lo para mim, por favor?" "E quem devo dizer que o procura?" "Diz que é o pai da menina que ele converteu ontem." Rebeca estava vermelha de tanta vergonha. Ela olhou para sua mãe, que estava serena, orando, clamando para que seu marido não cometesse nenhum absurdo ou equívoco quando o pastor aparecesse. E eis que não tardou 3 minutos e o pastor Ezequiel apareceu. Eis que não tardou 3 minutos e o pastor Ezequiel apareceu em frente ao portão da igreja para recepcionar o pai de Rebeca. "Em que posso ajudá-la, meu senhor?" E o pastor acenou com a cabeça. Genaro continuou: "Eu queria saber o porquê o senhor pastor ter batizado minha filha, já que ela veio de uma tradição da igreja católica e agora ela quer frequentar uma igreja protestante?" O pastor silenciou. Em seus pensamentos pediu inspiração divina. Rebeca, morta de vergonha, evitava olhar diretamente para o pastor. A mãe de Rebeca estava apreensiva por causa do possível comportamento de Genaro. E o pastor, inspirado pelo Espírito Santo, disse suavemente: "Meu irmão, não se preocupe. Deus habita os corações de todos os seus filhos." Genaro franziu as sobrancelhas, parecia zangado. "E o Espírito Santo sempre irá se manifestar quando Deus permitir, independente do local. E digo mais, meu irmão, nesse instante, a fisionomia de seu pai mudou. Rebeca sentiu em seu coração bater mais forte, e as palavras voaram de sua boca. O irmão está procurando Deus há muito tempo, e Deus tem ouvido as suas orações, seu chamado e todo o seu esforço. Deus tem visto o quanto vem se esforçando ao longo desses anos, pelo seu amor à família e de seus filhos. Mas não se preocupe, irmão. Há um chamado para um dos seus. Em breve um milagre irá ocorrer para ti e salvará não só você, como todos da sua casa." Nesse instante, Genaro sentiu o coração bater mais rápido, um arrepio correu pelas suas vértebras, sentiu uma energia enorme atingir o seu peito, e o pastor olhava firmemente para ele. E logo em seguida começou a falar, tomado pelo Espírito Santo. A sensação de acalamento, de paz, de segurança, de ternura e de presença de Espírito de Deus foi aumentando. E o pastor continuou a proferir as palavras que não eram identificadas pelo ouvido humano. E algo inusitado aconteceu. Correu uma lágrima pelos olhos de Genaro. E o pai de Rebeca estava chorando. Ao final, o pastor disse: "E na casa do Senhor tem muitas moradas. Meu irmão está convidado a participar da obra a partir de hoje." E a mãe de Rebeca tudo observava, perplexa com o que estava acontecendo. Genaro se recompôs,
Não sabia ao certo o que havia acontecido naqueles instantes que se passaram. Contudo, sentiu um amor incondicional em seu peito, algo inexplicável até ali. Naquele momento, Genaro sentiu o mais inexplicável, sentiu o Espírito Santo. Avivou o amor que sentia por Deus. Genaro havia se convertido. Sua esposa se alegrara e um sorriso surgiu do rosto de Rebeca. Filosofando a vida. Quanto mais você dedicar e pensar, mais ideias novas você terá. E cada nova ideia você ganhará uma nova visão de mundo. Esta era uma manhã diferente. Rebeca já vinha sentindo um rumo mudar em sua vida. A palavra sagrada cada vez mais era revelada na igreja. E a menina sentia que falava para si. E com o tempo foi crescendo uma vontade enorme, incrível desejo de realizar algo diferente em sua vida. Só não sabia ao certo o que. Só sabia que seria algo maior do que ela. Essa era uma das únicas certezas. E logo em seu quarto, com seus irmãos, Rebeca abria a palavra para meditar sobre ela. Certa vez saiu a seguinte passagem: tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei conforme as tuas forças. Porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Rebeca ficou o dia todo com esse pensamento na cabeça. Enquanto comia, sua família trabalhava, estudava, caminhava de volta para sua casa. O que seria a sabedoria? O que fazer com toda a força? O que significa dar o seu máximo? Tantas perguntas, tantos questionamentos. E Rebeca, pensadora e curiosa que era, ficava no seu cantinho da sua casa olhando para a janela, buscando respostas em suas reflexões. E cada vez que tentava responder, uma outra surgia em sua mente. E sua tenra idade não permitia que entendesse tudo, apesar de sua grande capacidade de assimilar os conhecimentos. E cada pergunta que aparecia, ela ia buscando na palavra sagrada as respostas. Refletia e meditava com muita calma. Sem nenhum tipo de apressamento, ela gostava de apreciar os instantes, de aproveitar enquanto olhava para os céus. Seus pensamentos e adequar isto para a sua vida, para o seu futuro, para os seus planos, os quais ela tinha certeza de que se concretizariam. Só que as perguntas surgiam mais rápido do que as respostas, e desta forma era difícil organizar mentalmente. Sua mãe notou um desconforto da filha, no canto de cozinha, numa tarde em especial. Há muito tempo que vinha notando o comportamento diferenciado de sua filha. Um olhar vazio, que procurava respostas ao observar o céu. Quem nunca, né? E com a preocupação de uma mãe, não tardou a perguntar: Rebeca, o que tanto procura? Por que estás há tantos dias procurando respostas nos céus? Rebeca disse de maneira enérgica: minha mãe, por favor, não me distraia. Estou pensando. Sua mãe realmente ficou sem entender o que a filha queria dizer. Resolveu então não incomodar mais, pois isso devia ser coisa de garota em idade de crescimento. Voltou aos seus afazeres de casa. E a cada dia novas visões de mundo. Dentre tantas visões que podiam se concretizar, abrir uma loja de linha branca de eletrodomésticos na época que sempre quisera trabalhar na cidade, mudar de estado, tentar uma vaga no serviço público. Ela estava com dificuldade de escolher uma. Foi quando, em meio a diversos pensamentos, ela se concentrou, pediu ajuda divina e abriu a Bíblia Sagrada. Nesse instante veio a seguinte passagem de Colossenses 2, 3, 2, versos 2 e 3. Para que esses seus corações sejam consolados,
estejam unidos em amor, enriquecidos de plenitude, de inteligência, para conhecimento do ministério da palavra de Deus Pai, de Cristo, a quem não escondidos todos os seus tesouros, sabedoria e ciência. Rebeca sorriu, ela entendeu o recado que recebera, estava no caminho certo. Partindo para a ação. Não tenha medo de partir em busca de realizações de seus sonhos. Ainda que haja desconforto e atribuições em seu caminho, pois a maior conquista é o ganho de uma vida, de uma nova vida.